o pastor Lucas. Pastor Lucas, ô senhor Ema! Rapaz, tudo bom? Tudo bem? Ainda é? Tá tranquilo? Tô tranquilo. Trocou a camisa? Não. Tá frio ainda. Tá Mas frio? então, casaco favorito aqui. Deixa eu pedir uma oração para o senhor, eu vou cair fora. Obrigado, Pai, o senhor trazer aqui para nós, o pastor Lucas. O senhor vem, então, a derramar sobre ele, Pai, os mistérios que o senhor tem do seu lugar secreto, que ele venha entender, ele venha passar com essas palavras de professor que ele tem para todos nós, a gente venha entender o teu amor, venha entender os teus caminhos, os seus pensamentos, Pai. Ajude-nos então, Pai, ajude-nos a que o senhor, então, agora derrame sobre o pastor Lucas esse entendimento, esse amor que o senhor tem por todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Paz. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos aí, tudo bom? Então vamos aqui continuar nossa comunhão com Deus, né? Meditando na palavra de Deus, em tudo que o Senhor faz na nossa vida e extraindo as nossas experiências, né? O conhecimento que a gente precisa para manter a nossa vida espiritual de pé, né? Então, a gente sabe que nossa mente, nosso coração aparecem muitos pensamentos e sentimentos durante o dia. Então, conforme a gente vai vivendo, às vezes a gente se distrai também com muitas coisas e desencaminha até da comunhão com Deus, né? Porque o certo é você fazer tudo em comunhão com Deus, mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja estudando, ou andando pela rua, tudo você faça na presença de Deus, em comunhão com Deus. O certo seria isso. Mas o inimigo, ele procura sempre criar uma distração, né? Para quê? Para que você não perceba aquilo que Deus está fazendo e nem aquilo que Deus vai fazer na sua vida e você fique perturbado, desorientado, né? Porque agora, nesses últimos tempos, a coisa está muito, muito melindrosa, né? Então, a gente tem que manter essa comunhão e procurar se aprofundar mais e mais. Então, a gente deve pedir, né, mais presença de Deus para nós, né, mais amor no nosso coração e tudo mais que a gente precisa. Só que o inimigo, ele vai criando uma camada usando os nossos próprios sentimentos, nosso próprio pensamento para poder a gente não sentir a presença de Deus, não ouvir a voz de Deus, não se consagrar, não andar no espírito. E aquela camada às vezes vai engrossando, né? Muitas vezes a gente precisa clamar mais forte, né? Se põe em jejum e oração. Então, a gente, às vezes, sabe que aquilo está atrapalhando a vida da gente. A gente já orou, já clamou, já colocou diante de Deus, mas aquilo que está impedindo ainda não saiu. Por quê? Porque a gente precisa de uma limpeza no coração, né? Porque tudo que acontece no coração acontece na mente, reflete na nossa mente, no nosso pensamento. Então, quando Deus purifica o nosso coração, aquela camada que estava atrapalhando, ela é removida, né? Ela é removida e você limpa a sua mente e limpa o seu coração. Então, a gente deve continuar se submetendo a Deus, continuar orando, buscando, e na hora certa, Deus faz aquela libertação, né? Então, tem coisas que você consegue remover ela quase que imediatamente. Basta você perceber, você já cancela, ora, clama, e tem coisas que levam tempo. Então, o que a gente deve pedir é que Deus continue trabalhando no nosso coração, que o Senhor continue tratando nosso coração para tirar aquelas angústias, aquelas coisas que às vezes elas estão num estado lá, como diz, obscurecendo, né, o entendimento, trazendo frieza, trazendo dureza de coração. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de confiar no Senhor, né, como diz a palavra até em Isaías, fala, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Nós estamos agora no mundo com um tempo muito difícil de trevas. E nós precisamos procurar raiz profunda, né? Como a árvore que vai no solo, mergulhando a sua raiz mais profunda para buscar água lá embaixo. E é isso que a gente precisa fazer hoje,
nos dias que está vivendo, né? E o nosso coração, né, ele se aflige por ver a interferência do inimigo em nossa mente e nosso coração, né? Porque a carne, ela faz brotar as coisas e sobe para o coração e perturba a mente. Então, você precisa colocar-se na presença de Deus, né, como diz lá, né? Sujeitar, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você se sujeitar a Deus, né, se humilhar, né, pedir perdão pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, tudo que vier na sua mente contrária ao Senhor, você já confessa, não fica escondendo, confessa. Tem coisa que é a sua carne que está manifestando, tem coisa que é o inimigo tentando atormentar você. Então você não deve ficar preocupado, tem que procurar ter paz e ficar só observando. Tenta ficar tranquilo e fica observando seus pensamentos, seus sentimentos. À medida que eles vêm à sua mente, você confessa, pede perdão e vai colocando diante de Deus, vai denunciando. Não deixa os pensamentos, os sentimentos se ocultar. Joga a luz sobre ele, para ele ser dissolvido. E o pensamento e o sentimento, ele tenta dominar a nossa mente e nosso coração, mas a nossa palavra, ela profetiza o contrário. Então, quando você está sentindo uma coisa e pensando uma coisa ruim, profetiza uma coisa boa, porque a palavra anula o efeito daquele sentimento, daquele pensamento. E isso é poderoso, porque é do Espírito que vem a palavra profética, né? Você pode abençoar você mesmo, você pode abençoar a sua casa, você pode abençoar a sua vida para que aquela carga que o inimigo está jogando, né? Ataque mental, ataque espiritual, ela se dissolva. Porque tem dia, irmãos, que nem hoje. Hoje foi um dia assim de ataque, né? Eu também recebi muito ataque hoje, muita informação do inimigo tentando jogar. Você às vezes se atrapalha, quer fazer as coisas e toma a decisão errada, né? Às vezes pequenas coisas você faz imprudentemente, impensadamente, né? Se distrai, né? Mas sempre volta para o Senhor e pede perdão, confessa, né? E isso que a gente tem que fazer todos os dias, né? E uma hora vai acontecer um renovo, vai acontecer uma mudança na sua vida. E você clame para que essa mudança seja profunda e radical. Vá lá no fundo e mude tudo de lá para, né, de fora, de dentro para fora, né? Do mais profundo para fora. E é isso que você precisa fazer nas horas difíceis. Quando você tiver que tomar decisão, você não toma decisão de imediato. Você ora, espera e vê qual é a resposta que Deus vai dar. Qualquer decisão tomada na pressa pode complicar, porque você pode tomar uma decisão errada. Então é sempre bom você orar e pedir a Deus, né? Mesmo que as pessoas falem, não, mas eu quero para hoje, eu quero para amanhã. Você às vezes precisa confiar em Deus, saber que Deus é que sustenta, porque quando um inimigo prepara uma armadilha e quer que você responda rápido, para você assumir compromissos que não são de Deus, entende? E se você esperar, se é de Deus, vai se sustentar. Se é do inimigo, vai se desfazer. Então, às vezes, a espera ajuda a testar se aquilo é de Deus ou não. Então, em tudo, a gente tem que ter paciência para não tomar a decisão errada. Porque, às vezes, a gente acorda mais fraco, né, com menos comunhão, e aí alguém liga, ou alguém te manda uma mensagem, e quer que você, faça isso aqui, assim, assim. Aí você fala, tá bom, eu vou fazer. Você já entrou ali num compromisso. E esse compromisso, às vezes, pode não ser de Deus, pode ser o inimigo, porque ele tentou de um jeito, aí não deu certo, aí agora ele está tentando de outro jeito tirar você do foco, né? Então é sempre bom orar. E se você já deu seu sim, né? Ore para que Deus corte o laço do inimigo que está ali, né? Porque infelizmente você não conseguiu orar antes, nem conseguiu saber se aquilo era para fazer ou não,
ou mesmo você já deu a sua palavra apressadamente, né? Então ore para Deus cancelar o mal. Porque como Josué aconteceu, né? Aquele povo se disfarçou de gente de longe, e eles eram dali de perto, eles só não queriam morrer. Eles sabiam que o povo de Deus estava invadindo as terras e matando. E eles, para não morrer, inventaram aquela história, né? Os gibeonitas. E aí, Josué não consultou a Deus e deu a eles o aval deles viver ali com eles. Só que Deus deu uma ordem para eles transformar ele em carregadores de água, em escravos, né? Porque a condição espiritual deles não era compatível com a vida com Deus que o povo de Israel tinha. Então, o que ia acontecer? Ia puxar eles para baixo, né? Então, eles precisavam ficar ali humilhados para eles aprender a conviver com o povo de Israel e, quem sabe, mudar a condição dele. Então, é muito preocupante, às vezes, essas situações, né, de situações que vêm puxar você para baixo, vem disfarçada, né, de coisa boa, e porque a astúcia do inimigo é muito grande, ele tem muitos detalhes que a gente não enxerga, então a gente não consegue prever ou ver pequenas coisinhas que estão ali, então é preciso sempre recorrer a Deus, porque ele está vendo de cima, né? Deus vê as coisas de cima, para que você seja iluminado por Deus na consciência, no coração, e dê a resposta que Deus quer que você dá, né? Então, irmãos, também peço oração, porque me convidaram, né, para me participar de uma live, no domingo, às 19 horas aí, no canal, e da outra vez eu participei, né, e vieram 3 pessoas, acho que 2 ou 3 pessoas de lá do canal, para participar da nossa igreja, agora estão participando da nossa igreja. Então, se for para vir gente aqui, trazida por Deus, amém. Né? Mas se não for, né, que não seja, que não venha, né? Porque eu acabei dando o meu sim lá pro rapaz, acordei de manhã assim meio na pressa ali tá bom, tudo bem, eu aceito. Aí assumi esse compromisso, mas é bom não fazer isso sem orar, né? Então também peço oração, né? Porque as experiências que eu passo, eu tento tirar alguma lição e que o Senhor dê livramento para mim e para você também, se você teve alguma decisão, algum compromisso que você assumiu que não foi consultado a Deus. Às vezes não é coisa errada, às vezes não tem nada errado, mas o inimigo ele camufla, né? Ele camufla alguma coisa para pegar você, né? Então ali começa aquele combate, aquela luta, né? E às vezes vem alguma coisa preparada, é como uma emboscada, né? Uma armadilha. Então a gente tem que orar para não cair nessa emboscada, nessa armadilha. Essa live vai ser amanhã às 19 horas, né? O canal Além da Nuvem convidou lá para me participar lá, eu vou participar. Então eu peço oração também. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Nós na semana passada falamos sobre o Salmo 143. Então o Salmo 143, né, é um salmo em que o salmista pede ajuda a Deus, né? E foi colocado o título, né, buscando a fortaleza, né, mais ou menos isso, né, a firmeza e a fortaleza, usando o Salmo 43, né. Então vamos ler aqui o Salmo 144, que é logo depois do Salmo 143, né, que é um salmo para os guerreiros, dos 144 mil, certo? Vamos ler então, quando diz 144, com 144 mil, né. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio, em quem me sujeita o meu povo. Então aqui é o salmo do próprio Davi, né, falando como rei, né? Então veja só, olha só as palavras de Davi, como ele faz uma afirmação de confiança.
né? Benignidade minha e fortaleza minha. Embora no Salmo 143, a gente não sabe quanto tempo levou para fazer o 144, e se foi nessa sequência, mas antes ele estava fraco, né? Ele estava pedindo ajuda, né? Semana passada, né, nós lemos esse salmo, e agora no 144 ele já está confiante, né? Você vê como Deus mudou a situação, né? Se foi na sequência temporal ou não, mas o importante é que ele está numa posição melhor agora, né? Isso que importa. O Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes, né? Então ele tem um coração bem humilde, né? Porque ele sabe que o homem não tem grandeza para se apresentar diante de Deus, não tem nada para oferecer para Deus. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa, né? Por quê? Porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus, mas ele caiu, então ele não se tornou uma coisa útil para Deus. Mas aí quando Deus manda Jesus, Deus restaura o homem. Então aqui também Deus está restaurando Davi, né? Abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, né? Vibra os teus raios e dissipa, envia as tuas flechas e desbarata-os. As flechas de Deus são os 144 mil, né? Então aqui está profetizando isso, certo? Então Deus vai fazer uma mudança na terra, né? Abaixa os céus e desce e toca os montes. Então muita coisa vai acontecer agora, né? Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com saltério e instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis, que livras a Davi teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavadas à moda de palácio, para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos nem saídas. Bem-aventurados ao povo ao qual assim acontecer. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então essas bênçãos aqui, irmãos, depois que o Senhor purificar a terra, que passar a grande tribulação e que Jesus voltar, vai acontecer com todos os moradores, né, no milênio, quando Deus purificar a terra e restaurar, né? As pessoas vão ter filhos e filhas, ainda vai ter a geração humana na terra, que ainda vai proliferar e crescer, né? Ainda vai ter rebanhos e ainda vai ter muita multiplicação de bênçãos na terra durante 1000 anos, né? Com o reinado de Jesus na terra. Esse reinado desses 1000 anos é porque o povo não guardou o sábado. Então, de 6.000 anos, era para guardar um dia, né? Então dá 1000 anos, né? Para ser 7.000 anos, dá um dia de cada semana que não foi guardado. E é isso que vai acontecer, porque a terra sendo renovada, né? E o povo também renovado e purificado, vai ser como o jardim do Éden, né? Então, o céu virá para a terra. A terra vai passar por uma época de prosperidade e de bênção jamais vista, né? Em todo, desde que ela foi criada. Porque agora o próprio Jesus vai reinar aqui. E quando terminar esses 1000 anos, que Jesus estiver reinando aqui, ele vai oferecer essa terra em sacrifício ao Pai, né? Como gratidão a Deus. Aí o Pai vai receber e vai aparecer novo céu e nova terra e vai ser a eternidade. Então, quando acontecer isso, né, já encerrou todas as coisas. Então nós vamos entrar numa eternidade. Então já passou a eternidade para trás e agora vamos entrar numa outra eternidade. Então esse tempo, que a gente chama de coisa temporal, né,
o mundo temporal, ele foi apenas um intermediário no meio entre duas eternidades, né? Onde Deus fez o céu e a terra lá no princípio, houve o pecado, aí Deus reforma tudo agora, e depois vai lá para toda a eternidade. Amém? Então essa é a esperança. Aí Deus será tudo em todos, né? Até os planetas, as estrelas, tudo vai ser diferente, e o brilho vai ser dado pelo próprio Pai, pelo próprio Jesus, na Jerusalém Celestial. Amém? Amém. Minha esperança é que se eu ficar muito, muito rico, eu vim aí morar com o Senhor. Nunca mais vou trabalhar na minha vida. Ah, ótimo, tá bom. Você vai pôr para trabalhar, né? Você vai pôr para trabalhar, né? Não! Capinar, eu não gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso. Pastor Lucas, eu queria terminar isso aqui com um pensamento feito pela Gislaine. Eu vou passar aqui sobre os pensamentos que vai na cabeça da pessoa. Leia aí para mim, pastor, porque aqui tem uma taxa no meu celular que não está dando para ler. Ah, sim. Então ela está falando aqui, muitas vezes, ela pôs 2 aqui, muitas vezes os pensamentos ruins para mim, não fazer a coisa certa que agrada o Senhor. Ela falou assim, o Espírito Santo fala para mim não falar daqueles pensamentos, mas abrir a minha boca e Ele mesmo cuidará do que eu tenho que falar. Então, isso aqui ela está entrando naquilo que o senhor falou, que muitas vezes o maligno vem e coloca coisa na sua cabeça, né? Então, o que fazer? O que fazer na situação assim? Né? O inimigo, ele gosta de encaixotar a gente de pensamento e sentimento. Parece que tem dia que ele pega um pacote assim grande e joga em cima da gente, né? Pensamento e sentimento. Tem vezes que não dá para ele jogar um pacote grande, né? Ele joga um pequeno. Mas tem vezes que ele joga. E é muito insidioso, né? Às vezes é um pensamento só, muito, que nem uma seta maligna. Então, pensamento e sentimento, ele perde a validade, ele perde a força dele se você pronuncia uma palavra diferente daquilo. Isso já é o primeiro ponto, né? Então, toda vez que você tiver um pensamento, sentimento ruim, uma coisa ruim, porque, infelizmente, irmãos, aqui nós temos um corpo de carne, né? Cérebro de carne, corpo de carne, então, infelizmente, a gente está sujeito, né? Mas Deus permite que atravesse a nossa barreira espiritual, porque Deus montou uma barreira espiritual para nós. Deus permite para poder sondar o nosso coração, ver onde estão as brechas, né, os vazamentos, né? Como o pastor Jones falou aí, as rachaduras. Aí você percebe onde está a rachadura e você ora. E aí você toma a posição contra eles através da palavra, né? Use um salmo, vá lá, leia um salmo, substitua por um salmo aquele pensamento, ou use um versículo, né? Pegue uma palavra que corta aquele pensamento como um versículo, como uma espada. Tá bom? O que o senhor quer falar, então, quando vem aquele pensamento, é uma pessoa querer falar mal de outra pessoa ou falar alguma coisa desagradável. Qualquer coisa. Por exemplo, às vezes o diabo fala assim, você não vai se salvar, fica quieto aí que você não vai salvar. Você fala assim, a salvação é pela fé, não é por obras. Ou então se alguém vem pensamento falar mal de alguém, aí você fala assim, eu abençoo em nome do Senhor Jesus essa pessoa é uma bênção, e eu profetizo sobre a vida dela tudo de bom, mesmo que você tenha dificuldade, né, com o coração, com o sentimento, porque a palavra vai mudar a situação dentro de você e fora, né? Então, é que o diabo, ele faz você acreditar que o teu pensamento e o teu sentimento é que é a verdade da situação. É por isso que você, às vezes, aceita, né? Porque você fica ouvindo o pensamento e ouvindo o sentimento, aí você admite, não, deve ser isso mesmo. Pronto, se você fizer isso, o diabo já está ganhando terreno. Então, você usa a palavra contra. Não, atrás de mim, Satanás, essa aí, você está falando aqui na minha cabeça, ou colocando no meu coração, é tudo engano. E eu rejeito em nome de Jesus. Sempre ser positivo, né? A palavra, e tem que ser pela palavra, porque a palavra é mais poderosa que o pensamento e o sentimento, entendeu? Se você achar que com outro pensamento você anula o pensamento ruim, e com outro sentimento você anula o sentimento ruim, você vai ficar ali, em conflito. É como o diabo, como dizem, né? O diabo gosta de conversar. Tem uma pergunta aqui, a gente vai terminando aqui com essa pergunta, a da Eliane Souza, a nossa sacerdotisa. Ela perguntou, pastor, como nos libertar de espíritos de engano, que faz
o Espírito Santo Jesus e não é? Como nos libertar de espíritos que enganam? Quer dizer, o Espírito vem, falou só Jesus, você tem e não é. Primeiro, conhecer o fundamento de quem é Jesus. Porque assim, o engano, ele pode ser um auto-engano ou um engano externo. O auto-engano é quando você não é sincero com Deus, você esconde as coisas para Deus. Aí gera auto-engano. Se você não faz isso, se você é sincero com Deus e vem espírito de engano, você tem que descobrir os fundamentos, quem é Jesus. Jesus, ele morreu para nos salvar, ele nos ama, ele é um Deus bom. Então, Satanás, ele vai querer negar alguma qualidade de Deus. É isso que acontece. Quando o inimigo, o inimigo adora falar mal de Deus, vamos dizer assim, né? Então, quando vem coisas que falam mal de Deus, seja vídeo, seja qualquer coisa, mesmo que fala o nome Jesus, mas fala assim, Jesus não é Deus. Jesus foi um ser encarnado, que é como é que é? Um espírito elevado. Parece que ele está falando bem, né? Parece que ele está falando bem, mas não é, porque ele não está falando que Jesus é Deus, ele está falando que é um espírito elevado. Mas Jesus é o verbo fez carne. Então, Deus não é tão bom assim. Essas palavras são do diabo. Por quê? Qualquer palavra que diminui Deus é do diabo. Mesmo que pareça, Jesus não é, a Bíblia também está errada, Jesus é um Anunnaki. O Anunnaki é um anjo caído. Então, tem muitos vídeos aí na internet, no YouTube, né? Diminuindo o poder de Deus, diminuindo o amor de Deus, diminuindo Jesus, né? Parece que está falando bem. Então, esse engano é o engano que está no mundo. Ela complementou, falou que, no meu caso, o inimigo se faz de bonzinho. Então uma pessoa que se faz de bonzinho? Não sei, ela só falou, no meu caso, o inimigo se faz de bonzinho. Não, se é uma pessoa que se faz de bonzinho... Assim, a querida, o pastor está perguntando, é uma pessoa ou é um espírito? Não sei. Mas ela responde. Tá. Quando é uma pessoa, você não é obrigado a conviver com uma pessoa falsa. Você ora por ela, certo? Ora por ela, abençoa ela, nunca amaldiçoe, mas não precisa você ficar ali convivendo e aceitando a convivência dela. Quando ela estiver realmente curada e liberta, né, que você sentir confiança em conviver com ela bem. Né? Sim, pastor, ela falou vozes, eu ouço vozes como se fosse o Espírito Santo. Tá. Mas como se fosse. Então, se é como se fosse, é que você já sabe que não é. Então, repreenda. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Porque assim, a voz, ela parece uma coisa até boa, vamos dizer assim. Seria muito bom a gente ouvir a voz de Deus conversando com a gente. Mas é exatamente esse é o problema. Você tem que aprender a distinguir qual que é a voz. Se você tem o dom de ouvir a voz de Deus, reprove aquela voz que não é. E se você não tem o dom de ouvir a voz de Deus e está ouvindo vozes, então repreenda para não ouvir mesmo. Tá? Repreenda para não ouvir, porque você pode ficar confundida. Quando você conhecer Deus mais profundamente, né, aí você vai distinguir. Então, você não dê lugar a vozes. Porque eu também já tive uma época que eu queria ser espiritual e eu queria ouvir vozes. Aí eu ouvia a voz e ia obedecendo. Era tudo maligno. Corta isso, assim, corta lá embaixo. Corta na raiz mesmo. Não quero saber. Foi o que nosso Senhor fez aqui no início dessa igreja, 7 anos atrás. Ele falou, testa as vozes. Ela está dizendo aqui, estou repreendendo todas as vezes agora. Amém. Isso, repreenda. E outra, Deus, quando é Deus, ele te dá um conteúdo, e esse conteúdo é bom e faz bem o coração. Voz te dá só pensamento e ideia, sabe? Coisa que confunde. Muita ideia confunde, muito pensamento confunde, muito sentimento confunde. Então Deus, ele te dá conteúdo. O conteúdo, ele te torna bem, ele te torna em paz. Sim, ela está falando, estou cortando, as vozes estão diminuindo. Amém. Continue. Fala assim, toda voz que não é de Deus, eu cancelo em nome de Jesus, né? E que Deus fale de uma forma inconfundível. Pronto. Amém. Olha assim. Amém. Testar as vozes, né? Testar as vozes. Não aceite voz, não, é horrível. A Lara, vou terminar a Lara falando aqui, a sacerdotisa Lara Pereira, quando é a voz de Deus, sentimos paz, e quando é o inimigo, nos traz dúvidas.
É isso. Tá bom, então nosso tempo acabou. Pastor Lucas, o senhor quer fazer uma oração aos pessoal do Amém. mundo? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, trazemos nossas dificuldades interiores e exteriores do nosso coração, da nossa mente, as coisas que foram criadas por situações e às vezes que nós permitimos, Senhor, que formaram barreiras, Pai, contra Ti, contra a Tua palavra, contra o Teu Espírito Santo, Senhor. Coisas que foram perturbando a nossa mente, o nosso coração, endurecendo, trazendo frieza, nos fazendo duvidar da Tua palavra, ou nos fazendo, Senhor, de se distanciar de Ti. Que tudo isso agora seja destruído, detonado, Senhor. Ó Deus, e moído, Senhor, para não mais progredir na nossa vida e não mais se recuperar de forma alguma, Pai. Que venha somente, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo, brotar da Tua comunhão e o Teu conteúdo, Senhor Jesus, esteja em nós. Dê-nos um coração conforme o Teu coração, porque o nosso coração é individual. Mas a nossa mente, a única mente, é a de Jesus e coordena todos nós, Senhor, através do Espírito Santo. Que assim sejamos, Pai. Tenhamos uma mente pura, um coração puro, porque nós já sabemos que todas essas coisas que o inimigo tenta não é para nos levar para melhor, mas é para pior. E nós rejeitamos em nome de Jesus e só recebemos aquilo que é do Senhor e vai nos transformar num conteúdo de luz, de amor, de graça, de alegria, de beleza espiritual e também, Senhor, num amor e numa consciência pura. Por isso pedimos que o Senhor repreenda, o Senhor mesmo, todo ataque do inimigo, Senhor, que tem sido mais intenso agora, nesses últimos dias, nessa semana, até quando começou a acontecer esses ataques em Israel. Parece que o mundo espiritual se agitou. Por favor, Pai, nos guarde, nos limpe, nos purifique, repreenda o inimigo, desça mais com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com mais veemência sobre nós, para nos tirar dessa situação, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Agradecemos, Pai, então, pela presença aqui do pastor Lucas. Pedimos agora, Pai, que desça sobre a casa dele, que espalhe essa água viva vindo do teu coração sobre ali, sobre ele, sobre as plantações dele, sobre a chácara dele, Pai. E o Senhor venha mostrar e dar a ele os propósitos que o Senhor tem escrito sobre a vida dele antes do início da fundação da terra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua presença. Amém, amém, amém. Amém. Concordamos contigo, Senhor. Amém. Dá um abraço na Lesa, mano. Até a próxima.